Você já parou para pensar que envelhecer depois dos 70 anos não é exatamente como nos filmes? Aquela imagem idílica de paz, tranquilidade e sabedoria que nos é vendida, muitas vezes não corresponde à realidade que muitas pessoas enfrentam. É como se houvesse um véu sobre certas verdades, desafios que surgem e que, por algum motivo, são tratados como tabu. Não se fala abertamente sobre eles, mas eles estão lá, silenciosamente, moldando a experiência de milhares de pessoas que chegam a essa fase da vida. Talvez você já tenha sentido isso. Uma pontada de desilusão ou de perplexidade com algo que ninguém te preparou. É essa a dolorosa realidade. As expectativas que criamos nem sempre se alinham com o que realmente acontece. E é por isso que estou aqui hoje, neste vídeo. Vamos desvendar essas 7 verdades difíceis. Os 7 desafios mais árduos de envelhecer depois dos 70 que quase ninguém menciona, mas que você absolutamente precisa conhecer. Ao entender esses pontos, você poderá se preparar melhor, navegar essa fase com mais clareza e, acima de tudo, sentir-se menos sozinho. Assista até o final, porque há algo que realmente o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Agora que desvendamos um pouco do que está por vir, vamos mergulhar de cabeça no primeiro desses desafios, algo que atinge muitos de nós de forma profunda e inesperada. Refiro-me à perda de propósito e de identidade após a reforma, especialmente depois dos 70 anos. Imagine a seguinte situação: a vida adulta foi, por décadas, estruturada em torno do trabalho, da carreira, da rotina de levantar, preparar-se e ir para um local onde você era valorizado pelo que fazia. Seja na fábrica, no escritório, na escola, ou mesmo em casa cuidando da família. Havia um ritmo, um conjunto de responsabilidades e, acima de tudo, um papel. De repente, tudo isso desaparece. A reforma, que parecia ser a porta para a liberdade e o descanso, pode, para muitos, abrir um vazio existencial. A pergunta, quem sou eu agora, ecoa sem uma resposta imediata. Você não é mais o engenheiro, a professora, o comerciante, a dona de casa que cuidava de tudo. As suas contribuições diárias para a sociedade, ou mesmo para a sua família, parecem ter diminuído. Essa transição pode ser brutal. Não é apenas a falta de atividade, mas a sensação de que uma parte essencial de quem você era se foi. Muitas pessoas sentem-se perdidas, sem rumo. E essa falta de propósito pode levar à apatia, à tristeza e até mesmo à depressão. É como se o leme do seu barco tivesse desaparecido no meio do oceano. A chave aqui é entender que a sua identidade não se resume ao que você fazia ou fazia para viver. Ela é muito mais vasta e profunda. O seu valor não diminui porque você já não está ativo profissionalmente. A primeira dica, portanto, é a redefinição. Pense nisso como uma nova fase da sua vida. Uma oportunidade para explorar paixões antigas que foram deixadas de lado ou para descobrir novos interesses. Alguma vez quis aprender a pintar, a tocar um instrumento, a cozinhar prato de outras culturas. Este é o momento. Procure cursos para seniores nas câmaras municipais, nos centros comunitários, ou até mesmo online. Muitos desses cursos são gratuitos ou de baixo custo. Participe em grupos de leitura, clubes de jardinagem ou associações de voluntariado. O voluntariado, em particular, pode ser incrivelmente gratificante porque preenche a necessidade humana de contribuir e sentir-se útil. Se você gostava de costurar, pode oferecer-se para consertar roupas em instituições de caridade ou ensinar jovens. Se era professor, pode dar explicações a crianças ou adultos. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. A segunda coisa que ninguém fala abertamente.
e que muitas vezes surge de mãos dadas com a perda de propósito. É o crescente isolamento social e a solidão que se tornam mais prevalentes depois dos 70 anos. A vida passa a uma velocidade estonteante. Amigos de longa data, vizinhos, colegas de trabalho, podem começar a desaparecer das nossas vidas, seja pela partida definitiva ou pela mudança para outras cidades, ou até mesmo pela simples dificuldade de mobilidade. O círculo social, que antes era vasto e ativo, pode encolher drasticamente. Os filhos estão ocupados com as suas próprias vidas e famílias. Os netos crescem e têm os seus próprios interesses. As rotinas diárias que antes nos forçavam a interagir com outras pessoas, ir ao trabalho, às compras, levar os filhos à escola, mudam de repente. Os dias podem parecer longos e vazios, com poucas oportunidades para conversas significativas ou para a simples companhia. A solidão não é apenas estar sozinho, mas sentir-se desconectado, sem ninguém para partilhar os seus pensamentos, as suas preocupações ou as suas alegrias. É um peso no coração que muitos carregam em silêncio, por vergonha ou por não saber como mudar a situação. Mas a boa notícia é que o isolamento pode ser combatido. E a solidão, aliviada, não é fácil, exige um esforço consciente, mas é totalmente possível. A primeira sugestão é manter-se conectado. Invista tempo nas suas amizades existentes, mesmo que seja através de um telefonema regular, uma videochamada ou um encontro ocasional para um café. Muitas pessoas da sua idade estão a sentir o mesmo. Procure grupos de interesse em sua comunidade, clubes de idosos, associações de reformados, grupos de caminhada, aulas de dança de salão, ou mesmo os grupos da igreja ou da sua comunidade religiosa. Estes são ótimos lugares para conhecer pessoas com interesses semelhantes. Não espere que os outros venham até si. Seja proativo. Um simples convite para um chá ou para um passeio pode abrir portas para novas amizades. Aproveite a tecnologia, aprenda a usar o telemóvel para fazer videochamadas com a família que está longe. Pode parecer complicado no início, mas o benefício de ver os rostos dos seus netos vale a pena. Visite o mercado local, a padaria, o café do bairro. Pequenas interações diárias podem preencher esses vazios. Oferecer-se para ajudar um vizinho ou simplesmente cumprimentar as pessoas na rua pode criar laços inesperados. Lembre-se, um sorriso é sempre um bom começo para qualquer conversa. Combater o isolamento é um passo essencial para uma vida plena depois dos 70. Agora que falamos sobre a busca por um novo propósito e a importância de manter a conexão, vamos abordar algo que mexe muito com o nosso dia a dia e que muitos sentem, mas poucos verbalizam o desconforto e a dor crônica que se tornam companheiros mais frequentes. Não estou a falar de uma doença aguda que surge e desaparece, mas daquela dor persistente nas articulações, da rigidez ao acordar, da energia que parece estar sempre em baixa. Mesmo após uma boa noite de sono, é o joelho que dói ao subir escadas, a lombar que protesta depois de ficar muito tempo sentado, as mãos que parecem menos firmes. Essas dores e desconfortos, muitas vezes leves no início, podem se tornar uma constante, limitando a sua capacidade de fazer as coisas que antes fazia com facilidade. Ir às compras, cuidar do jardim, brincar com os netos, ou até mesmo algo tão simples como calçar os sapatos. Podem tornar-se tarefas que exigem esforço e causam incômodo. A frustração é imensa, porque o corpo parece não acompanhar a sua mente e o seu espírito. É uma sensação de perda da autonomia, uma lembrança constante de que o tempo está a passar e que o corpo está a mudar. Muitos preferem não se queixar,
para não parecerem velhos ou moles. Mas a verdade é que isso afeta a qualidade de vida de forma significativa. Mas há maneiras de gerir e até de aliviar essa situação. O primeiro passo é ouvir o seu corpo. Não ignore os sinais. Se algo dói, pare e avalie. Não há vergonha em adaptar-se. A atividade física, por exemplo, é crucial. Mas precisa ser a certa. Caminhadas leves e regulares, natação, hidroginástica, yoga ou tai chi são excelentes opções que fortalecem os músculos e melhoram a flexibilidade sem sobrecarregar as articulações. Consulte um fisioterapeuta. Eles podem criar um programa de exercícios adaptado às suas necessidades específicas. A alimentação também desempenha um papel fundamental. Alimentos anti-inflamatórios, como peixes ricos em ômega 3, frutas vermelhas, vegetais de folha escura e azeite. Podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Mantenha-se hidratado. Beber água suficiente é vital para a saúde das articulações e para o funcionamento geral do corpo. E, claro, a consulta médica é indispensável. Não hesite em falar com o seu médico sobre qualquer dor persistente. Existem tratamentos, medicamentos e terapias que podem proporcionar alívio. Lembre-se, viver com dor não é um destino. Há sempre algo que pode ser feito para melhorar o seu conforto e a sua mobilidade. Continuando a nossa conversa franca. O quarto ponto que raramente é discutido, mas que muitos de vocês provavelmente já sentiram na pele, é a sensação de se tornar invisível ou de ser tratado como se a sua voz e a sua experiência já não importassem tanto. Imagine-se numa reunião de família, ou até mesmo numa fila do supermercado, e as pessoas falam por cima de si, ou dirigem-se a si num tom condescendente, como se você não fosse capaz de tomar as suas próprias decisões ou de entender coisas simples. É como se a sua idade o tornasse menos relevante, menos presente. A sociedade, muitas vezes, hipervaloriza a juventude e a produtividade, e pode esquecer-se do valor da sabedoria, da perspicácia e da experiência acumulada ao longo de décadas. Essa invisibilidade pode manifestar-se de várias formas. As pessoas falam com os seus filhos sobre assuntos que lhe dizem respeito. Em vez de falarem diretamente consigo, ignoram as suas opiniões em discussões familiares, ou até mesmo os vendedores em lojas que o tratam como se não fosse um cliente capaz de decidir por si próprio. É uma experiência frustrante e desvalorizante, que pode minar a sua autoconfiança e fazê-lo recuar, tornando-se, de facto, mais invisível. Para combater essa invisibilidade, é preciso um pouco de assertividade, mas de forma gentil e firme. Primeiro, continue a participar ativamente nas conversas. Não se cale se alguém o interromper. Espere um momento e diga, com calma, como eu estava a dizer. Ou, gostaria de terminar o meu pensamento. Se sente que estão a falar por si, diga, podem perguntar-me diretamente, por favor. A sua experiência é um tesouro. Partilhe as suas histórias, os seus conhecimentos. Não tenha medo de expressar as suas opiniões, mesmo que sejam diferentes das dos outros. Mantenha-se atualizado sobre os acontecimentos do mundo, as novas tecnologias, os interesses dos seus netos. Isso permite-lhe ter algo para contribuir e participar de forma mais ativa nas conversas. Cuide da sua aparência, não para os outros, mas para si mesmo. Sentir-se bem consigo mesmo, com roupas que gosta e que o fazem sentir-se confiante. Pode refletir-se na sua postura e na forma como as pessoas o percebem. Envolva-se em atividades onde a sua sabedoria é valorizada, como mentoria para jovens, grupos de discussão ou projetos comunitários. Lembre-se, a sua voz é importante,
E você tem todo o direito de ser visto e ouvido. E por falar em complexidades, o quinto desafio, e um dos mais desgastantes que surgem depois dos 70 anos, é a necessidade de navegar em sistemas de saúde cada vez mais complexos. Se antes tínhamos um médico de família que conhecia todo o nosso histórico, hoje em dia, é comum ter uma lista de especialistas: o cardiologista, o ortopedista, o endocrinologista, o oftalmologista, e por aí vai. Cada um receita os seus próprios exames, os seus próprios medicamentos, e muitas vezes as informações não são partilhadas entre eles de forma eficaz. Você pode se ver com uma pasta cheia de relatórios, receitas e resultados de exames, tentando entender como tudo se encaixa. Surge a preocupação com a polimedicação, ou seja, tomar vários medicamentos ao mesmo tempo, e a possibilidade de interações perigosas entre eles. Além disso, as consultas podem ser rápidas, o tempo para perguntas é limitado, e a linguagem médica usada pelos profissionais pode ser difícil de compreender. A ansiedade de ter que gerir tudo isso, marcar consultas, ir a exames, lembrar-se dos horários dos medicamentos, é um peso real. E muitos sentem-se perdidos e sobrecarregados nesse labirinto da saúde. Para lidar com essa complexidade, a organização é a sua melhor aliada. Crie uma pasta ou um caderno onde guarda todas as informações de saúde, nomes dos médicos e suas especialidades, contactos, datas das consultas, resultados de exames e uma lista atualizada de todos os medicamentos que toma, incluindo a dose e o horário. Leve essa pasta para todas as consultas. Não tenha receio de fazer perguntas, se não entender algo que o médico disse. Peça para ele explicar de uma forma mais simples. É o seu direito, se é possível. Leve alguém consigo às consultas, um filho, um neto, um amigo de confiança. 4 ouvidos ouvem mais do que 2. E essa pessoa pode ajudá-lo a fazer perguntas, a tomar notas e a lembrar-se das informações importantes. Peça ao seu médico de família que atue como um maestro da sua saúde, coordenando os diferentes especialistas e garantindo que os tratamentos estão alinhados. Revise a sua medicação regularmente com o seu médico ou farmacêutico para verificar se todos os medicamentos ainda são necessários e se não há interações. Mantenha-se informado sobre a sua condição, mas sem se automedicar. O conhecimento é poder. E estar bem informado sobre a sua saúde ajuda-o a tomar melhores decisões e a sentir-se mais no controle. Chegamos aos últimos pontos. E estes são talvez os mais delicados, mas igualmente importantes de abordar. O sexto desafio, e que muitas vezes surge de forma silenciosa, é a ansiedade financeira que vai além das necessidades básicas. Não estamos a falar apenas de ter dinheiro para as contas do mês, mas sim da preocupação com o futuro a longo prazo, as pensões. Por mais que sejam suficientes agora, podem não acompanhar o aumento do custo de vida. Surge a apreensão com custos inesperados, um problema de saúde súbito, que exige tratamentos caros. A necessidade de adaptar a casa para maior acessibilidade, ou a possibilidade de precisar de cuidados de saúde em casa ou numa instituição de apoio. A ideia de outliving savings, ou seja, viver mais tempo do que as suas economias permitem. É um medo real para muitos. A inflação corrói o poder de compra, e o que parecia uma reserva segura pode, com o tempo, parecer insuficiente. Além disso, há a responsabilidade de não querer ser um fardo para os filhos, e essa preocupação pode levar a decisões financeiras arriscadas ou a um estresse constante sobre o dinheiro. É uma carga pesada que afeta a paz de espírito e a capacidade de aproveitar o presente. Para aliviar essa ansiedade,
O planeamento é a palavra-chave. Se ainda não o fez, sente-se com um familiar de confiança ou, se puder, com um consultor financeiro. Não é tarde para organizar as suas finanças. Revise as suas despesas. Veja onde pode cortar gastos desnecessários, por menores que sejam. Explore programas de apoio social ou benefícios para senhores que possam estar disponíveis através do governo ou de instituições locais. Muitos não sabem, mas existem apoios para transporte, saúde, energia, etc. Não tenha vergonha de procurar essa informação. Considere conversar abertamente com os seus filhos sobre as suas preocupações financeiras. Se sentir que há abertura para isso, muitas vezes, eles estão dispostos a ajudar, mas não sabem da sua situação. É importante que esta seja uma conversa transparente, sem tabus. Pense em fontes de rendimento complementares, se for viável, como pequenos trabalhos a partir de casa, artesanato, ou até mesmo alugar um quarto que não utiliza. Mais importante do que acumular riqueza é ter paz de espírito. Saber que fez o seu melhor para gerir a sua situação financeira trará uma enorme tranquilidade. Pequenos ajustes hoje podem fazer uma grande diferença amanhã. E o mais importante é saber que não está sozinho nessas preocupações. Por fim, o sétimo e talvez o mais profundo dos desafios que ninguém fala abertamente é a confrontação constante com a mortalidade e a perda crescente de amigos e pessoas da sua geração. À medida que se avança na idade, as notícias de partidas tornam-se mais frequentes. O telefonema que antes era para um encontro, agora é para um funeral. Cada perda é um lembrete vívido da nossa própria finitude, da impermanência da vida. E não é só a partida das pessoas, é também a perda de uma parte da sua própria história, das memórias partilhadas, dos risos e lágrimas que só aquela pessoa podia recordar consigo. Isso pode gerar um luto acumulado, uma sensação de que o seu time está a diminuir. E com isso, um medo do desconhecido ou da própria despedida. É um fardo emocional pesado, que pode levar à introspeção, à tristeza e a um sentimento de fragilidade. Muitos guardam esse sentimento para si, não querendo incomodar os outros com a sua melancolia. Mas a verdade é que é uma experiência universal nessa fase da vida e merece ser reconhecida e abordada com compaixão. Para lidar com essa realidade, é crucial permitir-se sentir. O luto é um processo natural e necessário. Não há problema em chorar, em sentir falta, em expressar a sua tristeza, falar sobre os seus sentimentos com alguém de confiança, um familiar, um amigo, um conselheiro ou mesmo um líder religioso. Pode ser incrivelmente libertador. Muitas comunidades oferecem grupos de apoio ao luto, onde pode partilhar as suas experiências com pessoas que estão a passar por situações semelhantes. Descobrirá que não está sozinho nos seus medos e nas suas dores. Concentre-se no presente e no que pode controlar. Em vez de se focar no fim, foque-se em viver cada dia com propósito e alegria. Invista em experiências, não em bens materiais. Crie novas memórias. Esteja presente para aqueles que ama. Pense no legado que quer deixar. Isso não significa apenas dinheiro ou propriedades, mas sim o impacto que teve na vida das pessoas. As histórias que partilhou, os valores que transmitiu, escrever as suas memórias, partilhar as suas histórias de vida com a sua família, ou até mesmo preparar documentos importantes. Pode trazer uma grande sensação de paz e controle sobre o que está por vir. Para muitos, a fé e a espiritualidade também oferecem um grande conforto e uma perspectiva sobre a vida e a morte. Permita-se explorar e encontrar o que lhe traz paz. Recapitulando. Hoje desvendamos 7 verdades difíceis sobre envelhecer depois dos 70 que muitas vezes ficam escondidas.
mas que precisamos confrontar. Falamos sobre a perda de propósito e identidade após a reforma, e como a redefinição e o voluntariado podem reacender a sua chama. Abordamos o desafio do isolamento social e da solidão, e a importância de ser proativo na construção de novas conexões e na manutenção das antigas. Discutimos a dor crônica e o desconforto constante, e como a escuta atenta ao corpo. A atividade física adequada e a atenção médica são essenciais. Conversamos sobre a sensação de invisibilidade e como a assertividade gentil e a partilha da sua sabedoria podem restaurar a sua voz. Exploramos a complexidade de navegar nos sistemas de saúde e a necessidade de organização e de um maestro para a sua saúde. Falamos sobre as ansiedades financeiras para além do básico e como o planeamento e a comunicação aberta podem trazer tranquilidade. E, por fim, enfrentamos a dura realidade da confrontação com a mortalidade e a perda de pares, e a importância de permitir o luto e focar-se em viver plenamente o presente. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Cada um desses desafios, por mais assustador que pareça, pode ser abordado com coragem, conhecimento e um pouco de esforço. Você não está sozinho nesta jornada, e a partilha dessas verdades é o primeiro passo para encontrar soluções e apoio. O envelhecimento é uma parte natural da vida, e embora traga os seus desafios, também oferece oportunidades únicas para o crescimento pessoal, a reflexão e aprofundar as suas relações. A sua idade é um testemunho da sua resiliência, da sua sabedoria e da sua capacidade de adaptação. Eu adoraria saber as suas experiências. Quais desses pontos mais ressoaram consigo? Há algo que você sente que não foi mencionado e que é um desafio real para si. Partilhe os seus pensamentos e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua história pode ajudar muitas outras pessoas que estão a passar pela mesma situação. Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto. É um pequeno gesto que nos ajuda muito a continuar a criar conteúdo como este. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, que trarão mais informações valiosas para viver a sua melhor vida. A vida depois dos 70 é uma nova aventura, e com as ferramentas certas e o apoio certo. Ela pode ser rica, significativa e cheia de alegria. Viva a sua melhor vida em todas as idades.